obrigado pelo convite. Estava a dizer ao CEO mundial que gosto muito de ver estes casos que transformam a economia portuguesa. São exemplos, são casos piloto, são casos exemplo pela sofisticação, pela escalabilidade, pela profundidade do talento e da proposta de valor. Portanto, é mesmo isso que nos faz diferentes e a querer dar no futuro. Também estava aqui a ouvir o Martim e a pensar duas coisas. Uma estava a fazer um comparativo com ex-maestros, onde é que os arrumava. O Herbert von Karajan provavelmente seria o primeiro caso, o Daniel Barenboim seria o segundo, mas acima de tudo estava a pensar se a função dele tende a ser substituída ou não por inteligência artificial. E já agora também uma segunda questão, como é que estava a ocorrer, é se, dando os parabéns pela plasticidade que tiveram de inovar nos oradores, inovar no perfil, inovar na idade, apesar de não estar nenhum desses dois grupos, mas é bom que o país, a Europa, que está um bocadinho acomodada e envelhecida, com casos desses que começam em empresas como a Devoteam e vai até à escolha dos oradores. Estou ali a ver um caso de uma pessoa que é um híbrido, porque é o Adolfo, de quem eu gosto muito e que faz a ponte entre gerações, mas é uma exceção. Sinceramente, é importante ir rasgando horizontes. Eu vou acelerar porque estou aqui com uns problemas de agenda, mas pensei, já que vão ter belíssimos painéis ao longo do dia ou da manhã, deixar perguntas sobre os 4 temas que vão ter aqui para discussão hoje. O primeiro é o da humanidade e tecnologia, tanto quanto vi. Deixem-me deixar pontos soltos, perguntas abertas, mas que, nomeadamente no percurso que fiz, um ano intenso como Ministro da Economia, e bom dia ao Gonçalo Regalado, bem chegado, de quem eu muito me orgulho de ter trazido ao Banco de Fomento e que está a fazer um grande lugar pelo nosso país também, acho que se colocam. Primeiro, em relação a este primeiro eixo da humanidade e tecnologia, aspectos que me ocorrem deixar como desafio de reflexão. Alguma vez houve um caso, e o que é que isso assim é, o que é que isso impacta, em que uma mudança tecnológica tenha tido um impacto direto, rápido, avassalador, como o do IA? E já agora, alguma vez teve uma dimensão, profundidade, alcance na própria democratização das sociedades? Que é justamente assim que eu vejo o que é que está a nascer, que saberão muito melhor que eu. Ou seja, que tem uma capacidade de chegar à generalidade da humanidade, da população mundial, e, por outro lado, democratiza porque, no fim do dia, aumenta a panóplia de escolhas. Individuais, mas já agora, um desafio importante, que é até que ponto é que as decisões que são tomadas em nome do coletivo, das grandes bifurcações que estão a ser tomadas nessa matéria, as we speak, impactando individualmente, não têm a participação individual. Portanto, isso são desafios complexos, quase filosóficos e existenciais. O segundo aspecto é como é que se vai assegurar que, tendo este tema da IA um impacto tão profundo na sociedade planetária humana, se, por um lado, se traz holisticamente, sistemicamente à discussão, ao desenvolvimento, as várias esferas, os governos, os reguladores e as autoridades supranacionais, a academia, mas também os fundos, os grandes grupos, as startups. Porque todos têm que estar envolvidos. E já agora, para além da infantilização, que é procurar fronteiras onde já não existe entre público e privado nestas matérias. Mas também o desafio de, sendo isto esta agenda de impacto internacional, como é que se assegura a simetria da regulação? Este também é um desafio profundo que vi e discuti algumas vezes, nomeadamente no Conselho de Competitividade em Bruxelas, com os meus colegas ministros da Economia.
O quarto aspecto dentro deste capítulo, que eu acho que nos faz pensar, e isto não tem novidade, tem mais uma linha de sistematização, estamos aqui perante uma situação de substituição do humano ou de complementaridade. Ou seja, é concorrencial ou é add-on. Sinceramente, do meu ponto de vista, como economista, não técnico, eu acho que é as duas coisas. E ao ser de complementaridade, permite dois aspectos por sua vez. É um empoderamento do indivíduo, mas também a manipulação de uma sociedade. É tremendamente complexo o que aqui se passa. Numa palavra, para fechar este primeiro eixo, parece-me que nós temos aqui dois desafios macro. Um é um desafio de segurança e de risco. Is it getting out of control or not? E até porque se nós olharmos, apesar da IA ser uma novidade na história da própria ciência a nível mundial, pela sua dimensão e impacto, a verdade é que temos um padrão. E eu sou daqueles que me gosto de considerar um liberal pragmático. E o padrão é, sempre que é possível, a humanidade vai fazê-lo. Se lhe ocorreu, fomos movidos por curiosidade, se lhe ocorreu a possibilidade, podem pôr as regulações que quiserem, podem pôr as questões éticas que quiserem, de alguma maneira vai acontecer. E então isto obriga a um call to action, ainda por cima numa fase em que o mundo está distraído e perturbado. Sabendo nós, como sabem melhor que eu, que são anos em que são decisivos a profundidade do que se está a mexer nesta matéria, são exatamente os anos em que a humanidade resolveu perder a cabeça e começou a perder o norte com o Covid e ainda não agarrou com as guerras. Segundo tema, o de utopia e pragmatismo. Primeiro, já está à saciedade trabalhado o tal da substituição ou complementaridade. E a percepção que eu trago deste percurso de vida multifacetado e, em particular, deste último ano, é que depende, mais uma vez depende. Tentar simplificar a realidade é reduzi-la. E é falhar. Ou seja, o que eu vi e o que eu vi pelo mundo fora, lembro, por exemplo, destas discussões muito interessantes em Davos, a última vez que lá estive, no World Government Summit que fui nos Emirados Árabes, isto era central nas discussões todas. Para além dos painéis, no backstage, e isso é interessante para perceber onde é que está o pulsar dos brains a nível mundial. E o que eu discorro daí é que varia com as profissões, com os países, com o DNA das economias, das culturas, com as idades, com as competências, com a educação, com a literacia. Procurar one size fits all falha sempre. Segundo aspecto, também acho interessante na utopia, pragmatismo, é o tema da sustentabilidade em termos da rentabilidade. Da rentabilização, se quiserem. Ou seja, primeiro, eu ainda não encontrei bons estudos, mas saberão certamente pessoas que aqui estão, da relação entre a introdução da IA e o aumento da produtividade, que ele já agora acho que é o grande desafio da economia portuguesa e europeia. Ou seja, como é que se contabilizam os ganhos económicos da IA? Segundo aspecto, é claramente uma atividade, uma agenda capital intensiva. E temos os 7 magníficos, nomeadamente os 5, não é? A Nvidia, a Tesla, mas a Apple, a Alphabet, a Meta, a Microsoft, a Amazon. Quer dizer, eu vejo números, e acompanhei quando estava a bater por mais data centers e por aí fora, a cadeia de valor para Portugal, eu vejo números na ordem de aplicar em R&D nesta matéria um terço do income, estratosférico, mundial, 100 bi por trimestre, a infraestrutura de base mundial, hoje falarem em números de $1 trilhão. Mas depois também olho para os casos, muitos casos que houve anteriores, e nunca, às vezes houve sobreinvestimento que não foi mimetado ou correspondido pela procura. Será que estamos num caso desse ou não? E já agora, como é que o mercado vai responder a um ponto que se começa a afirmar,
vindo aos meus mercados financeiros, das fontes de financiamento. Ou seja, ouço dizer que neste primeiro grupo, mas nomeadamente no segundo tier, começa-se a esgotar a capacidade do cash flow interno já alimentar isto. E, portanto, mas por outro lado, ouço falar muito bem de SPVs e até de PPAs de hyperscalers e de VCs a entrarem. Portanto, muito interessante de acompanhar. O terceiro e último aspecto. O que é que está no tema, não tanto da IA, mas e dos datasets, o que é que fica realmente internalizado nas economias europeias ou nacionais destes projetos? Também era importante cavalgar isso, até para ganhar a comunidade e até para ganhar a boa vontade política. Terceiro eixo, e vou acelerar, ética e inovação. Eu aqui deixava 4 pistas para discussão. Pena não vou poder ficar a ouvir, mas é mais fácil lançá-las do que respondê-las, mas já houve uma fase, estou a descansar, estou em descanso de saída do governo, posso-me dar ao luxo de fazer perguntas em vez de ter que encontrar as respostas. Primeiro, regulação universal, eu já o referi. Quer dizer, como é que, e em particular, o tal level playing field, fair competition and fair regulation. E a Europa tem aí um desafio grande, porque nós estamos geralmente do lado em que, bem intencionados, comprometemos a competitividade, comprometemos a reindustrialização, comprometemos a inovação, comprometemos a escala. Portanto, acho bem que a Europa esteja do lado certo, puxe pela agenda e de acordo desses valores em profundidade, mas talvez com mais pragmatismo, talvez com menos ingenuidade, com mais eficiência e menos romantismo. Porque senão voltamos à Grécia Antiga, não é? Ficamos com os valores certos, mas sem indústria e sem empresas. E este é um tema que, se nós não articularmos a nível universal, é um bocadinho como o combate ao AML, ao Anti-Money Laundering. Ou isto é feito a nível mundial, ou o mercado encontra as bolsas e que sacrifica quem está a atuar bem. Segundo aspecto, interessante a meu ver de pensar, que me ocorre quando olho para estes temas, que é a proteção ao investimento e ao desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, como é que se assegura a nível de propriedade intelectual, à medida que os algoritmos abertos estão muito na base do desenvolvimento, se assim é, os custos de desenvolvimento ficam mais baixos. E será que isso levanta ao pé da proteção das patentes e da propriedade intelectual? Acho que são questões interessantes para responder. Já agora, como é que a nível de serviços, isso é algo que tratei muito na economia, até nomeadamente no tema com os Estados Unidos, como é que, estando a tratar de competências críticas a nível europeu, se faz a proteção, o screening das exportações, do investimento, agora direto e indireto? Isto é muito importante, mais a nível, não só de serviços, mas inclusivamente de alguma produção, se a Europa não quiser perder a articulação, nomeadamente com os Estados Unidos nesta matéria, que acho fundamental. Terceiro aspecto, se a Europa vai ter capacidade de pensar em termos de clusters. Ou seja, nós somos pequenos quando somos um mosaico e somos muito distantes, aldeias gaulesas, pegamos-nos todos e não nos entendemos e por aí fora. E o jogo hoje é um jogo mundial. A Europa ou é unida e tem capacidade de resposta articulada ou vai-lhe passar mais um comboio à frente. Quarto e último aspecto, chama a atenção de como é que podemos dar visibilidade ao tal tema da democratização. Há pouco referi em relação às pessoas, mas o IA traz tal como a digitalização trouxe, traz uma nova fronteira para as microempresas e para as PMEs. Quer dizer, consegue alcandorar as pequenas e médias empresas ao campeonato das grandes. Isso é muito interessante. Isso pode libertar uma energia inovadora a nível mundial que faz um unleash the power of innovation, and namely on Europe. Academia e indústria, e termino. Eu aqui, dos desafios, eu acho que um dos grandes desafios, deixem-me voltar à parte mais existencial das sociedades, jogando com a tecnologia. Politicamente, e por todo lado,
há muito que se perdeu a conexão entre os eleitos e os eleitores. Perdeu-se. Porque os políticos não souberam responder aos desafios, às preocupações, aos anseios, à ambição das pessoas. Acho que isso é claríssimo. Isso pipoca em muitos fatores e em crescimentos que eu não vou nomear por correção e respeito às várias sensibilidades. Um dos aspectos onde se perde isso é no accountability do Estado. E onde se constrói o accountability e o deliver dos Estados é na transparência e no nível de serviço, para não complicar. A IA pode ser uma ferramenta poderosíssima na reforma do Estado. Se a soubermos agarrar a nível nacional, europeu, internacional, as pessoas não relacionam muito isto, mas para mim está claro no horizonte, que pode trazer não só as novas PPPs, que eu chamo entre público e privado, ou seja, o setor privado, profit with purpose, e ajudar a acontecer a agenda pública, trazer recursos financeiros, mas também fazer a grande reforma do Estado. E eu acho que esse é talvez o grande desafio que está colocado. Pois agora é também olhando mais à geografia e à geopolítica e geoestratégia portuguesa, é um instrumento que pode ser poderosíssimo na nossa agenda de cooperação. Com a CPLP e muitos outros países, em que podem ser casos piloto interessantíssimos do Estado, agências públicas, para partilharem o seu caso com outros países. Portanto, há aqui um manancial enorme de desbravar. Portanto, no fim do dia, e termino mesmo, eu acho que basicamente é assim, a IA, se revelar como uma ferramenta transformacional, pode abrir uma nova época da humanidade. Eu sou, por natureza, otimista. Se for mais como um cérebro alternativo, levanta questões de segurança que também terão que ser addressed. E, se calhar, como sempre na vida, é no equilíbrio das duas realidades que está o desafio. Parabéns, Devo Team, pela iniciativa, pela agenda e, acima de tudo, voltando à minha ex-costela, obrigado pelo que fazem por Portugal e pela nossa economia. É mesmo este tipo de casos que precisamos. Obrigado e bom dia.